Esporte Espetacular foi investigar um mistério do atletismo. Como um atleta amputado pode correr mais rápido do que muitos atletas com pernas? O responsável por esta façanha é um brasileiro, Alan Fonteles. Num teste inédito na história, nós analisamos o desempenho de Alan com as pernas, com as próteses, num laboratório. E comparamos o seu desempenho ao de um velocista com pernas íntegras. As respostas você vai ver a partir de agora com Guilherme Roseguini. Elas são muito diferentes. Próteses são estruturas usadas para tentar suprir a ausência de membros amputados por doenças ou acidentes. Não são como pernas de verdade, não têm o mesmo requinte, a mesma qualidade. Por isso, dizemos que quem as utiliza tem limitações físicas. São deficientes. Agora imagine se esse tal deficiente começa a correr rápido, rápido demais, a ponto de derrotar atletas de pernas íntegras. Parece um cenário de ficção científica, mas é realidade, graças a um brasileiro. Alan Fonteles, 21 anos, ganhou os holofotes do mundo após um 2013 excepcional. Ele disputa provas de velocidade, 100 e 200 metros, e conseguiu nesta temporada marcas melhores do que muitos atletas olímpicos, craques no que fazem. Virou, claro, alvo de muita polêmica. Será que ele é mesmo tão bom? Ou é apenas um produto da tecnologia que usa para correr? Esse brasileiro é hoje o rosto à frente de uma grande revolução que começou 37 anos atrás. Nas primeiras participações em Paralimpíadas, em 1976, os amputados usavam próteses que procuravam imitar os pés humanos, feitas com ferro, plástico e alumínio. Com elas, o melhor resultado nos 100 metros foi 18 segundos e 90 centésimos. O campeão olímpico daquele mesmo ano, 1976, cumpriu a distância em 10 segundos e 6 centésimos. Se tivessem corrido juntos, na mesma pista, o amputado ficaria 47 metros para trás. A situação começou a mudar nos anos 80, quando surgiram as próteses com fibra de carbono, leves e desenhadas especificamente para correr. É o modelo que deu origem aos atuais. Com elas, o recorde mundial nos 100 metros nas Paralimpíadas de 1988 foi de 11 segundos e 73 centésimos. Naquele mesmo ano, entre os atletas olímpicos, a marca foi de 9 segundos e 92 centésimos. Se corressem lado a lado, os paralímpicos ficariam 15 metros para trás, uma melhora já considerável em relação à década passada. A gente já começa a ter o primeiro salto de resultados. A gente tinha uma grande diferença, uma diferença maior em relação ao olímpico. A partir de 88, a diferença começa a diminuir. A prótese então evoluiu, perdendo o calcanhar e assumindo o formato atual. Ela enverga ao tocar no chão e assim armazena energia criada no impacto. Depois, retorna à posição original, liberando a energia acumulada e empurrando o corredor. Nos Jogos de Londres, no ano passado, a melhor marca nos 100 metros obtida com essa prótese foi de 10 segundos e 90 centésimos. Nas Olimpíadas, também em 2012, a melhor marca foi 9 segundos e 63 centésimos. Numa disputa homem a homem nessa prova, os olímpicos chegariam 12 metros à frente dos amputados. Ou seja, eram 47 metros nos anos 70, 15 nos anos 80 e 12 no ano passado. Alan diminuiu muito mais essa distância. O garoto que precisou amputar as pernas aos 21 dias de vida por conta de uma doença ficou mundialmente conhecido no ano passado, quando derrotou o sul-africano Oscar Pistorius nas Paralimpíadas de Londres. Pistorius já havia obtido na justiça o direito de competir contra atletas de pernas íntegras. Ele tinha marcas muito boas, mas as próteses levantavam suspeitas de favorecimento. Alan deu um novo impulso a esse debate. Os novos recordes mundiais que ele estabeleceu nos 100 e nos 200 metros não são apenas próximos aos de corredores sem deficiência. São melhores do que muitos atletas de elite conseguem obter. E aí uma nova questão passou a fazer parte do dia a dia dele. A grande pergunta é, até onde é o atleta, até onde é a prótese?
O Alan e nós ouvimos essa pergunta praticamente diariamente. Isso também era uma coisa que ficava na minha cabeça. Poxa, será que a prótese me dá tanta vantagem como as pessoas falam? Será que ela não me dá? Será que ela me dá desvantagem da forma que eu falo? Para buscar respostas, o Esporte Espetacular promoveu um teste inédito. Trouxemos Alan Fonteles para essa pista, no Centro Olímpico de São Paulo, e comparamos cada passo dele com os de um corredor sem deficiência. E não chamamos um atleta qualquer. Ailson Feitosa tem 25 anos, é campeão mundial militar e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Corre os 100 e os 200 metros em tempos melhores que os de Alan e encarou com seriedade o desafio. Na minha cabeça passou o seguinte, já vem logo a competição, né? Tipo, putz, eu não posso perder, ou tipo, tem que chegar bem e vencer. Para avaliá-los em ação, convidamos Irineu Loturco, especialista em treinamento esportivo e uma equipe multidisciplinar de profissionais. É um campo científico completamente inexplorado. Até agora a gente não sabia se o Alan era eficiente por causa da prótese ou se o Alan era eficiente como atleta. Com o objetivo de não perder nada, espalhamos sensores de movimento em toda a pista, inclusive no chão. Os atletas dispararam para um tiro de 100 metros, em ritmo de competição, um de cada vez. E os resultados apareceram, surpreendentes. Primeiro ponto, a largada. Medimos a velocidade com que os corredores perceberam o tiro de partida e também quanto tempo levaram para cumprir os 2 primeiros metros da prova. Os dois demoraram quase o mesmo intervalo para reagir ao sinal sonoro de início da prova. Mas, quando começaram a se movimentar, as diferenças ficaram latentes. Alan é muito mais lento do que Ailson para correr os primeiros metros. Em termos numéricos, estamos falando em meio segundo, o tempo que o Alan leva a mais para percorrer uma distância de 2 metros a partir do bloco. Meio segundo numa prova de 100 metros, por exemplo, é a distância entre o primeiro e o último colocado numa final olímpica. A aceleração eu costumo dizer que é uma das 80% da prova, porque ali que define mais ou menos o que vai acontecer no resultado final. Alan sai mesmo muito atrás e depois se recupera. Os dados mostram que Ailson é muito mais rápido do que Alan na metade inicial da prova. A partir dos 50 metros, tem início uma reviravolta. Nos 80 metros, Alan se torna mais rápido do que Ailson. E acaba tirando parte da diferença que existia entre eles. Como as próteses são mais leves do que as pernas humanas, é até natural pensar que Alan pode ter uma vantagem nesse fim de prova, por carregar menos peso. Só que os pesquisadores não avaliam assim. Arrisco dizer que poupar energia no início da prova, decorrente de uma ausência de articulação que impede um movimento mais efetivo, faz com que o Alan chegue ao final da prova com mais energia e consiga manter essa velocidade por mais tempo. Eu não acho que isso seja uma vantagem da prótese, mas sim uma adaptação entre Alan e prótese. Esse sensor colocado no chão ajudou a esclarecer outro ponto polêmico. Como as próteses são mais leves e desenhadas especificamente para a corrida, muitos especialistas acreditam que elas são melhores do que as pernas no contato com o solo. Na prática, eles acham que as próteses precisam de menos tempo do que os pés humanos para tocar o chão e empurrar o corredor para o passo seguinte, o que seria uma grande vantagem. Você tem que aproveitar o máximo possível o teu apoio no solo e aplicar força em menor tempo possível, né? Só que na prática ocorreu justamente o contrário. Nós pudemos constatar que o Alan gastava 30% a mais de tempo do que o Ailson para executar uma passada. Toda vez que eu gasto mais tempo para aplicar força, eu acabo diminuindo a frequência do passo. Então, do ponto de vista mecânico, é uma desvantagem sim. Ailson deu 48 passos para concluir os 100 metros. Alan precisou de mais, 51. A passada do Ailson é cerca de 9% maior do que a passada do Alan. Não existe um favorecimento do comprimento da passada com a utilização de uma prótese maior. O problema é que nem toda a tecnologia que usamos na pista foi suficiente para mapear outra ação. A força com que a perna e a prótese movimentam um corredor numa prova. E como o tema é importante, trouxemos os atletas para o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, também em São Paulo. Aqui eles puderam utilizar esse aparelho, uma plataforma de força. Ailson e Alan executaram saltos para o alto e para a frente. Muitos treinadores acreditam que as próteses são mais eficazes do que as pernas para dar impulso ao atleta.
E este foi mais um mito que o nosso estudo derrubou. A prótese é sim mais eficiente do que a perna para jogar o atleta para cima. Só que ir muito para o alto é um atraso. Eles são corredores, precisam ir para frente. E nos saltos horizontais, a prótese não foi tão eficiente quanto a perna humana. À medida que você aumenta a sua trajetória vertical, você diminui a sua trajetória horizontal. Isso repercute na diminuição da velocidade da corrida. Para correr mais rápido, eu preciso aplicar força no sentido horizontal. Alan e a equipe dele já tinham percebido isso na prática e trabalharam para melhorar a postura durante a corrida. A gente fez todo um trabalho de ajuste biomecânico do Alan para simplesmente ele correr. Correr como qualquer outro atleta. Os resultados dessa empreitada apareceram em 2013. Nos 100 metros, o recorde entre amputados pertencia ao sul-africano Oscar Pistorius. Alan quebrou a marca 2 vezes, melhorando impressionantes 34 centésimos de segundo no tempo. Parece pouco, mas é uma eternidade. Para baixar os mesmos 34 centésimos, os atletas olímpicos precisaram de 21 anos. É esse o espaço de tempo entre a marca de Carl Lewis, em 1988, e a de Usain Bolt, em 2009. Ou seja, o que os olímpicos progrediram em 21 anos, Alan Fontelles conseguiu em apenas uma temporada. Nos 200 metros, a progressão é ainda mais impactante. Alan melhorou o recorde mundial, que pertencia a Pistorius, em 64 centésimos de segundo. É muito. Para baixar os mesmos 64 centésimos, os atletas de pernas íntegras precisaram de 41 anos. É esse o espaço de tempo entre a marca de Tom Smith, em 1968, e de Usain Bolt, em 2009. Ou seja, o que os olímpicos progrediram em 41 anos de disputas, Alan Fontelles conseguiu em apenas uma prova. Nossos testes provam que tudo isso não foi fruto apenas da prótese que ele utiliza. Há muitos méritos atléticos nos resultados de Alan. Claro que ainda existem muitas outras perguntas, outras dúvidas, que só estudos mais complexos podem responder. Mas uma coisa é certa, eventuais vantagens no uso de próteses não são tão evidentes assim. A prótese não favorece tanto quanto as pessoas falavam, tanto quanto se pensava, mas sim. O encaixe prótese mais atleta faz um conjunto Alan Fontelles muito rápido. Aliás, o encontro que promovemos foi o primeiro, mas pode não ter sido o último entre esses atletas numa pista. Alan já demonstrou interesse em participar do Troféu Brasil de Atletismo. Quer estar ao lado dos melhores, que usem prótese ou não. Quer ignorar diferenças e limitações. E correr. Simplesmente correr. Ao menos um parceiro para esse desafio ele já arrumou. Vendo o Alan correr, eu vejo um atleta bastante focado, um atleta forte e um atleta que vai dar muito trabalho pra gente nos próximos anos, hein? Eu tenho essa vontade de correr junto com a Ailson, de correr junto com os meninos aqui em uma competição no Brasil, de ver como vai ser correr ao lado deles, de como vai ser a minha reação, a reação dele, a reação de quem vai estar assistindo. Então isso tudo uma nova fase da minha vida no atletismo que eu quero continuar para ver o que vai acontecer no futuro. Elas são mesmo muito diferentes. Já eles são bem parecidos. Atletas, velocistas, querem correr rápido e chegar na frente. Pernas ou próteses são apenas ferramentas. Pode ser até difícil imaginá-los juntos, na mesma prova. Seria algo inédito no Brasil. Eles já conseguem. E ali, naquela pequena disputa de amigos, deficiência e eficiência passam a fazer sentido numa mesma frase. E é mais uma vez o esporte dando uma lição de vida pra gente, né? Quando nós realmente desejamos algo de verdade, sonhamos com alguma coisa, a gente vai em luta daquilo mesmo. E que reportagem esclarecedora, né, do Guilherme Roseguini, que comparou assim, isso só aumenta os méritos do Alan Fontelles, que junto com a prótese, né, é o que o treinador fala, consegue essa desenvoltura tão grande, né? É impressionante. verdade. Parabéns.